Oi, gente, eu vou fazer um exercício de química experimental, que fala da calibração de termômetro, de ajuste de uma estufa, a qual a gente deveria usar regressão linear. Mas para isso eu preciso dar uma olhada aqui antes em alguns conceitos de estatística, tá? Então vamos lá, um pouquinho de teoria. Correlação linear. O que é a correlação linear? Ela indica o comportamento conjunto de duas variáveis e se elas estão relacionadas, ok? Verifica se as variações em uma são acompanhadas de variações na outra, tá? Duas variáveis x, y, ok? Se existe relação e se essas variações, quando há variação em uma, se há variação na outra. Por exemplo, um estudo aí de concessão de desconto, se tem relação com aumento em número de vendas. Então, para cada, sei lá, unidade percentual de desconto que uma empresa oferece, quanto que isso aumenta em número de vendas, ou se diminui. Redução de juros e aumento na quantidade de empregos, ok? Isso é, então, determinado pela correlação linear, tá? Aí existe um negócio que chama coeficiente de correlação linear de Pearson, tá? É isso que nós vamos trabalhar mais para frente nesse exercício. Ele é chamado por essa letra R minúscula e ele dimensiona a correlação entre essas duas variáveis. E ele varia, então, esse coeficiente de -1 até +1, sendo que eu fiz um rabisco aqui. Aqui -1, aqui 0, aqui +1. Se ele for... e as subdivisões, né, gente? Então, -1 décimo, -0,7 décimo, 0,8 décimo, 0,9 -1, e aí aqui o positivo, né? 1 décimo, 2, 3, 4, 5 décimos, né? 7, 8, 9, até 1 décimo positivo. Se ele ficar bem próximo aqui do -1, existe uma correlação forte, tá? Tanto para -1 quanto +1. Quanto mais extremo for esse valor do meu R, mais forte é a correlação entre essas variáveis. Se ficar no meio aqui, é um moderado, aí tem moderado forte, moderado fraco. Se for 0, é inexistente, tá? Independente se é positivo ou negativo, a correlação é forte, moderado, moderado fraco e inexistente, moderado fraco, moderado forte e forte, tá? Independente do sinal. O sinal ele vale aqui para determinação de coeficientes angular, tá? Deixa eu subir mais um pouquinho meu papel aqui. Por exemplo, um coeficiente angular negativo, tá? Que seria algo nesse quadrante aqui, tá? Do lado esquerdo aqui do meu negócio. Então, o coeficiente de correlação de Pearson, digamos que seja -1. Então, ele é fortíssimo. O que ele vai indicar? Um coeficiente assim, né? Para ser fortíssimo, o que seria? Você teria vários pontos aqui, bem próximos de uma reta, né? E aí tem uma reta aqui indicando que existe uma correlação linear forte, tá? Só que ela é um coeficiente angular negativo porque ele é negativo. O que seria isso? Por exemplo, o conhecimento que você adquire, quanto maior ele, menor vai ser o tempo gasto para você aprender a operar um determinado equipamento, por exemplo, ok? Então, quanto mais você vai conhecendo sobre aquele equipamento, menos tempo você vai gastar para operá-lo, tá? Então, seria uma reta desse tipo aqui. E tem o caso que daí é positivo, coeficiente angular, que seria um exemplo, você aumenta a renda familiar e aí você tem aumento com gastos em alimentação, ok? Quanto mais a família ganha, melhor ela pode se alimentar. Então, existe uma correlação aqui forte, tá? E no caso onde não existe associação entre as duas variáveis, né, a correlação é nula, você vai ter um gráfico mais ou menos assim, né? O R vai ser 0, que seria aqui inexistente. Você tem vários dados, né, bem dispersos, certo? E de maneira que você não consegue traçar uma reta aqui. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, trocando em miúdos, ok? Pera lá, né? Desculpa, gente. Esse é o caso aqui do gráfico, então, onde o coeficiente linear aí, a correlação linear é 0, né? Não existe.
você tem aqui vários pontos, né, que foram obtidos de duas variáveis, né, e você não consegue traçar uma reta aqui, unindo, né, a maioria desses pontos, então não existe associação entre essas duas variáveis, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Por exemplo, aumento da criminalidade e quantas vezes o Palmeiras ganhou o Mundial. Brincadeira, gente, mas são coisas que não tem nada a ver, tá? Bom, dando sequência aqui então, o coeficiente de correlação de Pearson, R, ele é uma medida de associação linear entre duas variáveis, tá? Ok, vamos dar sequência aqui rapidinho. Agora eu vou falar de regressão linear simples, que é o que nós vamos ver. Tá, regressão linear simples. Deixa eu ajeitar meu papel aqui. Então são estudo, né? A verificação se duas variáveis estão relacionadas linearmente, à medida que a variável x aumenta, a y aumenta, ou à medida que x diminui, y também diminui. E essa relação ela é dada por essa equaçãozinha aqui que nós já vimos no primeiro grau, no segundo grau, enfim. Na verdade, lá, eu não sei porquê, eles explicam pra gente que y é igual a x mais b. Tá? Quando, na verdade, a gente vai, como eu vou usar a calculadora aqui, e os softwares também que vocês pegam, tipo do Excel e tal, é isso aqui que eles leem. Y é igual a A mais BX. Inclusive as literaturas também, tá? É o jeito mais usual. Então eu vou manter dessa forma aqui. Y igual a A mais BX, tá? X é a variável explicativa. O B é o coeficiente linear, é a inclinação daquela reta, uma vez que a gente está falando de reta. O A é a constante, né, o valor aonde essa reta ela vai interceptar o eixo Y, tá? E o Y é a variável resposta, né? Então, para cada x aqui que aumenta, o Y vai aumentar também, tá? Imagina uma equação aqui, né? Você aumenta y, o x vezes o B. Se for 0, vai ser só a constante igualando aqui ao y. Se for 1, vai ser o B mais o somatório do A, y aumenta. Se for 2 vezes o B mais o somatório do A, o y aumenta. Então, para cada x que você vai acrescentando aqui, vai aumentando aqui ou diminuindo aqui o teu y, tá? A variável resposta. Aí seria aquele raciocínio, né? Para cada x% de desconto que eu dou, quanto que vai aumentar a minha venda, né? Ou, enfim, meu faturamento e por aí vai. Então, essa variável B, ela fornece uma estimativa da variação esperada de y a partir da variação de uma unidade em x, ok? Pode se tratar também como taxa de variação, né? A gente já estudou derivadas, pode ser a taxa de variação também. Bom, podemos pensar como o y aqui, que seria a variável resposta, né? Como uma taxa de mortalidade, e x, número de nascidos vivos. À medida que o número de nascidos vivos aumenta, também aumenta-se taxa de mortalidade, ok? Existe uma proporção entre elas, e à medida que o número de nascidos vivos diminui, a taxa de mortalidade também vai diminuir. Estou falando de taxa de mortalidade, tá, gente? Vamos lá, então, aqui. Bom, dito estas coisas, nós podemos começar aqui o nosso exercício. Tá, vamos lá. Deixa eu focar aqui, que é onde eu quero chegar. Então aqui é a curva de calibração de um termômetro de ajuste de uma estufa. Como é que funciona? Eu tenho uma estufa, onde eu ajusto uma temperatura de 30 graus no meu termostato, e esses valores aparecem no meu eixo X, enquanto no meu eixo Y eu tenho a temperatura medida, que é medida pelo termômetro que fica dentro da estufa. E existe uma descalibragem, está vendo aqui que eu falo para o termostato, eu quero 30 graus. A temperatura que eu encontrei real foi de 34,5. Eu quero 40 graus, a temperatura foi de 44, 50, 53, 60, 65, 70, 74,5, 80, 85. Ok? Então vamos lá. Eu fiz aqui um gráfico já com esses valores. Deixa eu ver se vai dar para aparecer bem. Vai, mais ou menos. Deu. Aonde
Então, no eixo X é a temperatura que foi ajustada no termostato, em Celsius. Em Y, a temperatura que foi medida pelo termômetro em Celsius. Então, para 30, ele mediu lá os 34,5. Para 40, ele mediu os 44. E assim por diante, tá? Tracei uma reta aqui que liga a maioria dos pontos, né? E agora, eu tenho o coeficiente linear de Pearson, tenho o A e o B dessa nossa equação aqui, da regressão linear, onde y é igual a A mais BX, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso na calculadora, tá, gente? Então vamos fazer junto aqui. Ó, legal. Vamos ligar a calculadora. Primeira coisa é limpar a memória dela, tá? Então regressão linear na calculadora. Shift mode 3 igual a C. Então shift mode 3, que é all, igual a C. Legal, limpou a minha memória. Então, mode 3 e 1. Mode 3, que é regressão linear. Tá acionado. Digita os valores de x e y, tá, gente? Aqui, ó, x, y, e assim vem, tá? Então, ó, de acordo com esse padrão aqui, ó, 30, deixa eu baixar um pouquinho para vocês verem aqui. 30 e 34,5, tem uma vírgula, então vai ser 30,34,5. Onde tem vírgula é ponto, tá? Então vamos lá. 30,34,5, aperta o M+ da memória, tá? M+. Deixa eu pôr mais para cima para ver se vocês enxergam aqui as teclas que eu estou apertando. Vamos aqui por enquanto, ó, vamos ver aqui. Assim. Espera lá. Tá. 40, ó, o vírgula meu fica aqui, tá vendo? 44 M+. 50,53 M+. 60,65 M+. 70,74,5 M+. E 80,85 M+. Eu inseri 6 pares, né? Ordenados aí x e y, então vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá tudo aí. 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo. 6 pares, ele me confirma aqui. E aí agora, feito isso, a gente aperta o Shift, depois o 2. Então, ó. Shift, tecla 2. E aí ele vai me mostrar essas... Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Essas informações, tá? Eu quero o R, o A e o B. Então eu vou com o meu botãozinho replay, ó, aperto uma vez, 2 vezes, e aí ele aparece aqui, ó, A, B e R. Eu vou começar pelo A, então eu aperto a tecla 1 e aperto o igual. O meu A é 3, vou anotar aqui, ó. 3,3905. Muito bem, agora eu quero o B. Então eu aperto a letra 2. Perdão, letra 2 não, né? O número 2. Opa. Não é o número 2. Ah, tá. Então de novo, gente, ó. Eu quero o B. Então faz a operação de novo. Shift. Ok? O 2. Aperta lá, anda para a direita 2 vezes. Ó, agora sim, aperta o número 2 e aperta o igual. Olha lá, o meu B é vou marcar aqui, ó, 1,0171. 0171. E o meu R, então, a mesma coisa, de novo, ó, Shift 2, aperta o replay para a direita 2 vezes, aperta o 3, aperta o igual. O meu R é 0,999. O que significa esse R 0,999? Significa, isso aqui é o coeficiente linear lá de Pearson, e significa que ele é fortíssimo, existe uma relação fortíssima entre os números, porque deu quase 1 positivo, tá? Se aqui tivesse dado 0,02, 0,1, seria um moderado fraco. Tá? Quanto mais próximo de 0, pior. Quanto mais próximo de 1, melhor. Tá? Mais coerentes estão os seus números. Tá?
Bom, vamos voltar para cá. Muito bem, conseguimos esses valores. Então, o meu R é o coeficiente linear de Pearson. O A da nossa equação, que nós vimos aqui, ele representa o valor de intersecção lá no eixo Y. Tá? Se você olhar bem, 3,39. Deve estar mais ou menos por aqui. É onde essa minha reta aqui, ó, interceptará o eixo Y, tá? Vai ser sempre aqui. Ele é um valor constante. E o B, então, é a minha inclinação. Como ele deu um valor positivo, inclinação. Como foi um valor positivo, né, minha reta está para cima. Se tivesse dado um negativo, né, a reta estaria para baixo, tá? Muito bem, então vamos marcar aqui, construir agora a nossa equação, né? Essa equação aqui dessa reta, tá? Ó. Ela vai ser igual a y igual a 3,3905 mais b 1,0171, que vai multiplicar x, que é a tua variável que nós chamamos aqui de variável explicativa. Ela explica o que acontece ali. Tá? Então, feito isso, né, nós temos a equação então, desse equipamento. Aí tem uma pergunta, para a temperatura 55 ajustada lá no termostato, qual vai ser a temperatura então no termômetro? Então vamos lá ver. Pega lá a nossa equação, é 3,3905 mais 1,0171 que multiplica x, e eu coloco 55 aqui. 3,3905 mais 1,0171, que multiplica os 55 que eu quero saber. Então vamos lá, 3,3905 mais 1,0171, dá para ver aí? 1,0171, que multiplica 55 graus. Então vai ser igual a 59,33 graus Celsius, 59,33 graus Celsius. Quando eu colocar lá no termostato 55, o termômetro vai estar mostrando 59,3. Tá ok, gente? Eu acho que é bem interessante esse tipo de estudo, não só para questão de calibragem, né? Mas, de repente, você trabalha em uma indústria e você conseguiu através de duas variáveis, determinar uma explicação, né, para um certo fenômeno, por exemplo, sei lá, uma formulação de um custo, né? Você tem, de repente, duas variáveis ali que podem formar um custo de um produto, ou rendimento de uma máquina, ou relação, né, questão de mão de obra com rendimento, enfim. Isso, com esse tipo de ferramenta você consegue aplicar no dia a dia, né? Conseguir respostas interessantes. É possível também fazer esse tipo de gráfico aqui no Excel, tá? Vocês inserem lá os dados, né? Monta lá uma tabelinha, né? Com os dados que vocês aferiram, clicam lá em gráfico de dispersão, tá? Ele vai inserir lá para vocês, no caso, o gráfico de dispersão. E aí você clica, acho que em cima deixa eu ver se eu encontro aqui. Clica lá em cima do gráfico, tem umas opções. Sim. Pede para exibir a linha de tendência. Clica em cima do gráfico, né? Pede para exibir a linha de tendência. Aí você clica em um dos pontos que o gráfico ali está te dando e pede para formatar a linha de tendência. Tá? Vai estar lá como linear e ali vai ter algumas opções que você pode pedir para ele te mostrar. Entre elas eu gosto lá embaixo, tá? As duas últimas, exibir a equação no gráfico, que no caso é essa equação aqui, tá? Que nós determinamos. Ele vai exibir para você e exibir o valor de R quadrado no gráfico, tá? Apesar de eu não ter falado sobre esse R quadrado, ele é bem parecido com esse nosso R aqui, tá?
Dá uma olhadinha em livro de estatística, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas eu tenho aqui, está vendo? É mais ou menos o mesmo gráfico, né? A tabela aqui com os valores, ok? X e Y, né? Aqui eu já deixei formatado então a fórmula, né? Aqui está o gráfico, ok? E aqui, ó, não sei se vai dar para ver muito bem, mas os valores que ele te mostra, tá ok? Então é isso aí, gente. Muito obrigado.